Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react e nesse vídeo vamos reagir ao programa de hoje do SBT, falando muito sobre a partida de amanhã contra o Lanús, estreia do Fernando Diniz. Inclusive tem um repórter lá no estádio, no gramado do Lanús. Vamos reagir também ao desabafo do Casimiro ontem na Cazé TV. Casimiro esse vascaíno, falando que o Pedrinho está perdido, falando sobre o Fernando Diniz no Vasco e os jogadores. O que os jogadores fizeram no sábado contra o Vitória foi uma sacanagem com o torcedor. Então vamos reagir aqui também a esse desabafo. Mas antes, dá aquela moral para esse canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela. Contigo, Flavinho. O nosso amigo tá nervoso. Ih, leva casaco, hein? Calma, Moreno, calma! Leva casaco Ó, você. SBT, providencia meu casaco. Eu não tenho casaco do SBT, não. Já ouviram, né? Leva casaco, porque o Flavinho tá de casaco. Flavinho, conta pra gente onde você tá. Você tava ouvindo ele desabafar aí. Ele tá, olha... Amanhã, não sei se vocês vão almoçar junto, mas é melhor você se preparar, Flavinho. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda, Vini, Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Fiquei até sensibilizado com esse depoimento aí do Pedrosa, tá revoltado, tá atacado com essa fase do Vasco, mas quem sabe aqui, nesse estádio, La Fortaleza, o estádio do Lanús, onde o Vasco enfrenta a equipe argentina amanhã aqui na Grande Buenos Aires, quem sabe não... Pode ser um marco, né? Um divisor de águas, e o Vasco começa essa caminhada com o Fernando Diniz, virando essa página esquisita desse momento turbulento e, quem sabe, chega ali, encosta no Lanús, na classificação do Grupo G da Sul-Americana, e pode ser o início de uma nova fase. Deixa eu mostrar, bem aqui atrás é onde o Fernando Diniz vai ficar sentado na estreia dele, né? Nessa volta ao Vasco, a estreia dele, ou reestreia, 4 anos depois, o Diniz vai ficar aqui. Ele não é muito ficar sentado, não, ele fica agitado lá na beira do campo. Mas os reservas vão ficar aqui, esse aqui vai ser o banco do Vasco, no estádio La Fortaleza. O nome oficial está ali escrito em cima, estádio Cidade de Lanús, Nestor Dias Pérez. Vamos dar aquela passeada bacana pelo estádio, que eu sempre gosto de fazer, né, Fernando? Eu sei que você gosta também de ouvir histórias do estádio, saber do clima, porque passando o primeiro clima, que você falou de frio. Ô, Pedrosa, tem que trazer casaco, sim, 17 graus aqui, 1h da tarde, 17 graus, um frio danado pro Carioca, um vento gelado e a expectativa na hora do jogo em torno de 14 graus. Olha, o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, foi inaugurado em 1929, um amistoso entre Lanús e Boca Juniors, vencido pelo Lanús. O Lanús é um clube antigo, fundado em 1915, um tempo antes da inauguração desse estádio. A gente vê que o gramado tem boas condições. Tem um amigo ali, o Cebola consegue mostrar? O amigo aparando ali, foi só a gente falar, ele desligou a máquina, olha só, ele aparou, ele tá ali, catando ali a grama cortada. Eu dou uma nota, aparentemente, a gente sempre tem a conclusão de como está o estado do gramado na hora que a bola rola, que a gente tem essa certeza, mas olhando, pouquíssimas falhas, daria uma nota 8 para esse campo. O estádio não vai ser, o campo não vai ser problema não, olha lá, o cara tá aparando a grama, deixando tudo certinho para a bola rolar amanhã. Transmissão da SBT, 9h30 da noite, a partir de 9h15, 9h30 da noite a bola rola para Lanús e Vasco. Ele está deixando a grama ali aparadinha. O Lanús também não vem de um bom resultado. Ele foi eliminado do torneio Apertura, tipo um primeiro turno do campeonato argentino, mas ele acho que caiu até de cabeça erguida conversando aqui com o pessoal, porque pegou o Boca Juniors, são 2 grupos do campeonato argentino, ele ficou em 7º, pegou o segundo colocado, o Boca, empatou 0-0 na Bomboneira e acabou perdendo na disputa de pênaltis, para a gente ter uma ideia da força do Lanús, né? Arrancou um empate com o Boca e só foi eliminado nos pênaltis. O que a gente pode falar aqui da situação? Conversando com o pessoal da Conmebol, a expectativa de 400 a 500 torcedores do Vasco. E do Lanús, a expectativa é que o estádio receba aí cerca de 15 mil torcedores. Não é a lotação, como eu passei, a capacidade máxima de 45 mil, expectativa de um público de 15 mil pessoas. A situação do Lanús é bem tranquila. Na Sul-Americana, no Grupo G, né, o Lanús é o líder com 8 pontos, o Vasco tem 5. A gente lembra que só o primeiro colocado consegue a classificação direta para a fase seguinte, o segundo tem que disputar uma repescagem com uma equipe vinda da Libertadores. Para o Vasco chegar à liderança, está complicada essa situação. São 3 pontos, mas tem uma diferença grande do saldo. Então o Vasco precisa vencer amanhã por 3-0
para assumir essa liderança, não deixar para a última rodada. O Vasco joga contra o Melgar na última rodada em São Januário, só que o Lanús recebe o Porto Cabédio aqui nessa última rodada, então é importante o Vasco vencer. Tá difícil chegar a essa primeira colocação, mas boa chance para o Vasco ficar em segundo e tentar passar de fase pela repescagem. A gente está vendo o pessoal da Conmebol trabalhando por aqui, aí tem... Deixa eu sair aqui pro Cebola mostrar. Esse pessoal está fazendo os últimos ajustes, andando, a gente já viu ajeitando as placas de publicidade, e a gente está vendo também o pessoal da máquina ali, o cara ajeitando o gramado, deixando tudo batidinho. Vamos falar um pouquinho da história? Mostra ali, que eu achei interessante, lá em cima. Tem as taças, os desenhos, né, das principais conquistas do Lanús. Em 96, o Lanús foi campeão da Conmebol antiga, sul-americana, a gente pode colocar assim. 2007, campeão argentino. 2013, ganhou a Copa Sul-Americana. E tem outro campeonato argentino em 16, Supercopa. E talvez, uma das grandes, não foi uma conquista, não foi o título, mas eles falam com orgulho, lembram bem, que o Lanús foi vice-campeão da Libertadores em 2017, quando perdeu aquela decisão para o Grêmio. Então a expectativa aqui dos argentinos é de que o Lanús vai conseguir essa liderança. Claro que eles estão confiantes pela situação, apesar da eliminação no campeonato argentino, vão chegar na primeira colocação, mas a gente fica claro na torcida para o Vasco vencer. Será que o Diniz começa essa caminhada, estreia uma vitória, quem sabe, por 3-0, o Vasco pega essa liderança do Lanús no grupo G? Vamos aguardar. O Diniz vai ter que contornar um ambiente, né, muito delicado, né? O técnico começa o trabalho hoje, lá no CT do Vasco, já teve, eu acredito, essa atividade pela manhã, e a gente aguarda a chegada aqui do Vasco, aguardo também a chegada do Pedrosa. A delegação vascaína chega aqui em Buenos Aires às 18h30, a gente já vai acompanhar a chegada do Vasco, vai mostrar ao longo da programação do SBT a chegada no hotel também, tem torcedores do Vasco vindo para cá, que a gente sabe, como eu disse, o pessoal da Conmebol espera entre 400 e 500 torcedores vascaínos. O Diniz tem que driblar um momento conturbado também com os torcedores, ele chega com crédito, mas claro que pega uma situação muito delicada. Teve um protesto, até de certa forma, né, violento, agressivo, todo mundo não teve nenhum ato, nenhum contato direto com os jogadores, mas na chegada da delegação vascaína de Salvador, após a derrota para o Vitória, foi uma semana que o Vasco ficou fora e acumulou 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Palmeiras em Brasília, perdeu para o Porto Cabédio na Venezuela e perdeu para o Vitória no Barradão. E aí nessa chegada, protestos dos torcedores, a polícia teve que usar bombas de efeito moral para conter os torcedores que chegaram bem próximo dos jogadores que estavam dentro do ônibus do clube. Fernanda, estou aqui à disposição, só chamar. Pedrosa, traz o casaco, traz gorro, traz a meia de lã, bota esse pé quente aqui pro Vasco sair dessa, Pedrosa. Vem, amigo, vem que eu tô te esperando. E ele tem que ter gorrinho mesmo, porque ele não tem cabelo na cabeça, ele deve sentir frio, Veneno. Se um time que tem alergia à Vitória, como é que vai vencer por 3-0 lá? Vai vencer. Olha, Que medicina é essa? Vitória, Vascão. Vai. Chegou o Diniz, tá? Vamos falar, Casimiro, o que você... Ele falou assim, o que você acha? O que você acha, Casimiro? Do Fernando Diniz, você acha que vai dar certo? Eu virei pra ele e falei assim, Simões, me deixa em paz. Eu não sei e eu não quero saber. Assim, eu não quero saber, cara. Eu não quero saber. Eu tô maluco. Eu tô ficando maluco por causa do Vasco. Mas olha só. Cara, o que o Vasco fez... Você teve que reagir de alguma maneira quando recebeu a notícia. Eu quero saber como é que tu reagiu. Chegou a notícia, pum, Diniz chegou. Fechou. Não, você não ficou em cima do muro. Você não A gente vai falar do jogo do Vasco daqui a pouco? Eu já posso falar agora? Quer falar? Fala, pô. Primeiro que é o seguinte. Tá em casa. Primeiro que é o seguinte. O que o Vasco fez sábado com o torcedor, não se faz com o seu maior inimigo. Se tu tiver o teu... Qual que é o teu maior inimigo? Não precisa falar? Não, vou falar, não vou falar. Não faz o que o Vasco fez. Não precisa fazer isso comigo. Cara, assim, eu já não tinha expectativa nenhuma. Porque depois do jogo contra o Porto Cabédio, que o Vasco foi humilhado, escorraçado, eu falei, cara, eu não espero nada do time. Só que eu sou otário, né? O torcedor do Vasco, ele é otário. A diretoria do Vasco vira pro torcedor e fala assim, vocês todos são otários. Então, otários, sentem-se ao sofá e vejam mais um jogo desse time e sejam otários novamente. E lá estava eu. Eu sentei na minha casa para ver o jogo do Vasco. E eu, quando o Vitória tem um jogador a menos, eu falo, caramba, rapaz, eu acho que talvez dê pra vai ganhar. dar. Pô, um jogador a menos, né? Um jogador a menos. Uma sequência de boas notícias muito grande, né? Um jogador a menos pro Vitória. De repente, dá pra ganhar. E aí o Vasco faz 1-0. Eu falei, porra, 1-0, pô. Galera, Tamo grandão. Galera, 1-0, pô. É goleada e é isso. É o seguinte, eu não quero nem mais... Eu não sou guloso, velho. Apesar do que parece, eu não sou guloso. Será? Não sou, porque eu tô tomando Ozempic, eu fico sem apetite. Eu não quero mais nada. Não quero mais nada. 3 pontinhos, 1-0. Eu quero só 3 pontos. Cara, e aí eu olho pro jogo
infelizmente, esse mau caráter estava na minha casa e viu tudo Eu não tenho nada a acontecer. ver com isso, jogo Vitória Esse mesmo. mau caráter aqui estava na minha casa. Eu não jogo no E Vitória. ele viu a merda acontecer. Não, só um parênteses aqui. O que foi engraçado é que, tipo assim, ele, e acho que muitos vascaínos já por uma questão natural, ficaram pessimistas ao longo desses anos, né? Então, assim, quando o Vasco ficou com um a mais e fez o gol, ao invés dessa sensação da certeza da vitória, ou da vitória muito próxima, eu só estava ele falando assim, cara, o Vasco vai tomar um gol no último lance Vai do dar jogo. merda. Só que eu acho que o Vascaíno esperava tomar um empate no último lance do jogo. Não E o que é, veio depois, né? Porque o Vasco não tomou empate no último. O Vasco já tomou um empate antes. O Vasco adiantou. O Vasco adiantou. Isso é um sonho, ele tá com seus planos. Assim, exatamente. O Vasco é um time planejado. Então o Vasco não deixou pro último minuto. O Vasco já fez a merda antes. Esse é o planejamento da diretoria. O Vasco já não toma mais o gol no último segundo. O Vasco toma um gol antes pra dar tempo de tomar a virada. Tudo com calma. Tudo com muita calma, porque é planejamento. É planejamento. Então, assim, Não dá. chegou um dado momento do jogo, o Vasco tava com o jogador a mais, e eu falei, caralho, parece que o Vitória tá com o jogador a mais, porra. Porque o Vasco tá sendo empurrado. O Vasco tava sendo empurrado. Eu olhei, pô, todo respeito. Vasco com o jogador a mais, volto a repetir, é sempre importante frisar que o Vasco tava com um jogador a mais. Pô, grande partida pra quem? Felipe Coutinho. Pô, Felipe Coutinho, pá, aqui no meio campo foi sozinho. Porra, porque vai ter mais espaço, né, sozinho? Aham. A qualidade que ele tem, pá, distribuir bola. Com certeza. Isso aí foi foda. O Coutinho sai com 20 do segundo tempo, porra. Ele tava mal, Assim, eu volto a te perguntar isso aqui há 4 semanas. Qual que é a real condição física do Coutinho, cara? Ele não consegue jogar um jogo inteiro, um jogo e meio. Ele tá mal Porra, ele mesmo. não consegue. Porque assim, lá contra o Porto Cabelo, que o Vasco foi humilhado, ele já saiu. Aí ele saiu de novo. Assim, qual que é a condição dos jogadores do Vasco, cara? Então, e não tem mais desculpa, porque o Verratti sai lá contra o Porto Cabelo e fala assim, não, falta vergonha na cara, porque troca técnico, troca diretor, troca... Tô aqui com o Instagram aberto aqui. Trocou Aqui, agora, ó, né? tá aqui, exatamente, Marcelo Santana foi demitido. Quem é o Marcelo Foi demitido Santana, agora. pra saber? Diretor executivo de futebol do Vasco. Foi demitido agora. O homem forte agora aqui, do ó, futebol do há Vasco. 42 minutos atrás. Assim, o Verratti falou assim, beleza, pode trocar o diretor executivo? É um problema. Pode trocar o treinador? Também acho que é um problema. Tudo é um problema. Mas tem que ter vergonha na cara, pô. E aí você vai pro jogo, você tem um jogador a mais, você abre o placar e você toma a virada. Cara, o que tá rolando, cara? Assim, o que tá rolando? O que tá faltando? Porque... eu volto a falar aqui, e pô, eu vou pagar pela língua até o fim dos tempos, não vai ter jeito. Aí vamos a Fernando Diniz. Quando o Vasco anuncia o Fernando Diniz, eu olho pro time do Vasco e eu penso, cara, eu acho que o time do Vasco tem qualidade técnica pra segurar um pouquinho a bola. O Felipe Coutinho é um cara que tem qualidade pra dominar uma bola, o Lucas Piton é um cara que tem qualidade pra dominar uma bola, o Nuno Tavares, o Nuno é bom jogador pra dominar uma bola, o Paulinho é um bom jogador, o Jair é um bom jogador. Beleza, não é todo mundo, que se eu também falar todo mundo aqui, eu vou estar mentindo, mas assim, pô, tem alguns jogadores que a bola não deveria queimar no pé, mas tá queimando. Tá queimando no pé de todo mundo, cara. É por isso que tem que fazer gol de cabeça com o Verratti, porque no pé queima também. Então, assim, eu não sei se o Fernando Diniz vai dar certo no Vasco. O Pedrinho também não sabe. O Pedrinho não faz ideia. O Pedrinho não faz ideia de mais nada. Não faz ideia de mais nada. Você vê um Pedrinho perdido agora? Perdido. Tá todo mundo perdido no Vasco, cara. Isso tá muito claro. Todas as decisões são muito questionáveis. Todas as decisões... Assim, as críticas estão vindo de uma forma muito violenta. O Vasco tá reagindo. Bom, demitiu o Marcelo Santana com muito atraso. Assim, acho pouco provável que o Felipe permaneça no Vasco, entendeu? E assim, e é um cara que é um ídolo do clube e que tá exposto a essa situação, assim como o Pedrinho. Também acho. E tá assim, cara, o Pedrinho, que é um cara que era amado pela torcida do Vasco, vai sair como desse processo? O Felipe vai sair como desse processo, cara? Os dois já estão bem baixos. Isso aí é que mais, isso me pega muito, cara. Porque o Vasco pega a própria imagem. A única coisa que resta do Vasco, Bárbara, é a história. O Vasco tá pegando a história dele, tá pegando os ídolos dele e tá jogando na merda, pô. E o torcedor tá... Porque se você abrir aqui os comentários, eu faço esse tipo de comentários, tá todo mundo pedindo pra demitir o Felipe também. Vai embora, Felipe, incompetente, horrível, ridículo. Cara, o Felipe é ídolo do Vasco. O Felipe é o maior vencedor da história do Vasco, cara. O Felipe tem o maior número de títulos nacionais conquistados pelo Vasco, cara. Então, assim, cara, é muito desgastante. E tá certo, só pra deixar claro, a torcida tá certa. A torcida tá certa. Porque o Carille era ruim, entrou o Felipe lá, e o Felipe o Felipe pode ser estudado, o Felipe não tem capacidade pra treinar o Vasco hoje. Nesse momento, não. Acho que isso tá claro. Claro. E assim, eu não sei quem vai dar certo, cara. O Fernando Diniz vai dar certo? Eu não sei. O Pedrinho também não sabe. Pode dar certo, pode não dar. A sorte é que o Fernando Diniz é maluco. Foi por isso que ele aceitou o Vasco. Essa foi a sua sorte. Essa é a sorte. Show de bola, família. Só pra gente resenhar um pouco sobre tudo que a gente ouviu aqui, nesses dois cortes, né, do SBT e também da Cazé TV, o desabafo do Casemiro, pegando esse gancho aqui no final, né, porque o Diniz é 22 e aceitou o Vasco. Diniz, né, gravou ali uma mensagem pra torcida na rede social do Vasco e disse, né, que queria muito trabalhar com o Pedrinho, porque gosta da maneira de pensar, porque acredita, porque confia. Senão, eu acho que muito provavelmente não aceitaria trabalhar no Vasco, tá? Eu acho que o Pedrinho ele tem uma parcela grande em contar com o Fernando Diniz nesse momento, porque o Fernando Diniz recusou o Santos.
por exemplo, né? E um time que, né, de repente vai cometer aí loucuras para contratar, para reforçar o time na próxima janela. Tem o Neymar e mesmo assim o Diniz não aceitou. E aceitou o Vasco, e aí eu acho que o Pedrinho, né, é um cara que tem méritos nessa contratação. A gente sabe se o Diniz... a gente não sabe se o Diniz vai dar certo, como qualquer outro treinador. Porque hoje o Vasco tem uma dificuldade, como ele falou, de confiança física, é um time lento. Então qualquer treinador que pensa dentro de uma caixinha, que vai organizar o time, vai tentar fazer esse Vasco, não levar gols, parar de perder primeiramente, aí jogar numa forma reativa, esse treinador vai ter dificuldade no Vasco. Porque, como eu estou dizendo, o Vasco não é um time que consegue jogar em transição, que consegue fazer uma recomposição rápida, porque tem muitos jogadores lentos, como o Coutinho, como o Verratti, entre outros que a gente pode citar aqui. Então ter o Diniz nesse momento é um treinador que tem uma filosofia que precisa de tempo, que leva tempo, né, que o jogador precisa estar confiante para executar, porque realmente você exige do jogador posse de bola, talento, aparecer para jogar, e muitas vezes, em muitos momentos, os jogadores do Vasco se escondem, né, do jogo, se escondem, ou deixam de tomar uma atitude, uma decisão. Eu estava no Vasco em Família ontem, no meu canal, e coloquei um corte lá do Alex, ex-jogador comentarista da Sport TV, falando que é muito erro individual, é muita falta de decisão, de atacar a bola, de movimentar, de entender o adversário. Ele citou isso no segundo gol do Vitória, que o cara, né, bate o escanteio, cruza, desvio, a escorada e o gol do Renato Kaiser. Ele falou, todo mundo parado. Todo mundo do Vasco ficou parado, ninguém, só ficou olhando assim, ó. E os caras foram lá e fizeram um gol. Então, esse estilo do Diniz, claro que preocupa, como qualquer outro estilo que pudesse estar no Vasco hoje. Porque o Vasco não tem os jogadores para jogar naquele futebol convencional que muitos treinadores tentam, né, colocar ali a ideia. Fechar a casinha, parar de perder e buscar os contra-ataques. Com quem você vai buscar contra-ataque? Com o Coutinho? Com o Verratti? Com o Ryan? Com o Nuno? Nuno, Ryan, bons jogadores, mas não tem esse perfil. Então eu acho que o estilo do Diniz preocupa, né, a saída de bola aqui, mas é um cara que sempre deu assim a condição para os seus atletas de ficar um pouco mais com a bola, né, no meio campo, criar oportunidades para fazer essa bola chegar no nosso centroavante, no caso, o Verratti. Então, dentro das opções que o Vasco tinha no mercado e analisando o atual elenco, eu acho que o Diniz era o melhor nome, e ainda bem que o Vasco acertou. Agora vamos torcer para dar certo. Em relação à partida de amanhã, é aquilo, né? A gente sabe que o nosso treinador, ele não pensa dentro de uma caixa, né? Ele é um cara ousado, é um cara que, como eu estou dizendo aqui, gosta de assumir um protagonismo. E amanhã, qual vai ser a ideia? Ter o entendimento que a Sul-Americana é um campeonato que precisa ficar em segundo, terceiro, quarto plano, e aí você visar o Campeonato Brasileiro, que você tem um jogo difícil na próxima rodada contra o Fortaleza, que é um time que chegou, se não me engano, a 10 pontos. Então você tentar ganhar do Fortaleza é muito importante, chegar aos 10 pontos, sair ali da zona de rebaixamento, porque você não pode deixar para depois, sabe? Você não pode deixar para depois. E o que adianta? A Sul-Americana hoje ela ficou muito difícil, como foi dito ali pelo repórter, porque você mesmo ganhando, sei lá, por 1-0, 2-1, tô sendo ousado, você tem muita dificuldade de classificar na primeira colocação, porque o Lanús perdendo, né, amanhã, né, e a gente já acha difícil ganhar, ainda mais ganhar com saldo de gol. Se você ganhar por por muitos gols de diferença, aí beleza, seria outra coisa, você poderia ganhar do Melgar em casa e classificar na primeira posição. Mas a maneira que o Vasco se colocou nessa competição complicou demais. E até mesmo a segunda colocação, se você perder amanhã, porque tanto o Lanús, tanto o Melgar quanto o Puerto Cabello, dependendo de quem ganhar, ultrapassa o Vasco, se o Vasco perder. Então, qual vai ser a atitude do Diniz em relação a isso? Agora, e o Campeonato Brasileiro, que já fica ali, né? O Vasco nesse momento com 7 pontos na zona de rebaixamento, os times que estão fora do Z4 já tá com 9, já é 2 pontos de diferença. Aí já tem gente com 10 pontos, sabe? E aí você começa a complicar, porque você ganha uma partida, beleza, você passa ali, ultrapassa esses times de 9. Mas já na próxima rodada já é decisão, porque se esse time ganhar de você, você já volta para cá. Então não dá para deixar para amanhã, para depois, para o futuro, para depois do Mundial. É o hoje. O Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e esquecer pelo menos a Sul-Americana nesse momento. A Copa do Brasil, não. A Copa do Brasil você tem que passar pelo menos do Operário, né? Porque não dá para você ser eliminado por um time da segunda divisão. Vamos jogar em casa, tem um empate, é um jogo, é ganhar ali e passar para a próxima fase e botar um papel colorido no bolso. Agora, a Sul-Americana ficou muito complicada, muito difícil, porque classificando também em segundo colocado, você tem ali o play-off, né? Que vai enfrentar os terceiros da Libertadores. Então eu concordo basicamente aí com tudo que o Casimiro disse em relação ao Pedrinho que está perdido. Cara, não sei se é uma questão de estar perdido, é uma questão que realmente é difícil conduzir o Vasco aí devido, né, a tudo que a gente passa, tudo que a gente viveu aí nos últimos anos. Em relação ao Felipe, que ele não demitiu, está errado, muito equivocado, deveria demitir sim o Felipe, como demitiu o Marcelo Santana, como demitiu o Carille. É a galera que planejou o futebol do Vasco até o momento, que planejou o Vasco, que perdeu de 4-1 para o Puerto Cabello, que perdeu de virada para um time com 1 a menos para o Vitória. Então, essa galera que, né,
pensou o futebol até aqui, ninguém, nenhum poderia ficar. E hoje a gente sabe que o Felipe está no Vasco nesse momento pela amizade que tem com o Pedrinho, né? Então isso eu acho muito errado, queria saber, claro, a opinião de vocês. Fui, se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, tamo junto.